Sobre a verdade, um olhar. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Cora Coralina. Paz e bem. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, importante documento do Concílio Vaticano II, nos deparamos com essa passagem. A Igreja reconhece que o ministério eclesiástico foi instituído por Cristo e desde os tempos apostólicos exercido pelos bispos, presbíteros e diáconos. Portanto, é de instituição divina. O presbiterado e o diaconado, desde o início, são considerados inerentes ao sacramento da ordem, que tem a sua plenitude no episcopado. Entre as muitas falas de hoje aqui no programa, vamos falar sobre os diáconos, sobre a verdade e um olhar nos diáconos. Fique conosco. Fita métrica é um instrumento de medida usado para medir distâncias. Será então possível medir o amor? Ouçamos a crônica A Fita Métrica do Amor, de Marta Medeiros. Como se mede uma pessoa? Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. Ela é enorme para você quando fala do que leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, quando olha nos olhos e sorri destravada. É pequena para você quando só pensa em si mesma, quando se comporta de uma maneira pouco gentil, quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas, a amizade. Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela vida, quando busca alternativas para o seu crescimento, quando sonha junto. É pequena quando desvia do assunto. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma. Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou humildeza dentro de um relacionamento. Pode crescer ou descrescer num espaço de poucas semanas. Será que ela mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas suas medições? Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia infinito. É difícil conviver com esta elasticidade. As pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, e sim de ações e reações, de expectativas e frustrações. Uma pessoa é única ao estender a mão e ao recolhê-la, inesperadamente se torna mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande.
é a sua sensibilidade sem tamanho. O anuário da Diocese de Blumenau diz que somos, no ano da graça de 2018, em 70 diáconos permanentes, incluindo aí os eméritos. Com a Arquidiocese de Florianópolis, somos a outra diocese do estado que possui escola diaconal. A nossa tem como padroeiro o padroeiro dos diáconos, São Lourenço. Temos como diretor espiritual o padre João Leite, pároco da Paróquia Imaculada Conceição, aqui do bairro da Vila Nova. O padre João, o Leite, é o grande benemérito dos diáconos de nossa diocese. Abraçou o diaconato com carinho, discernimento, objetividade. E Padre Joãozinho, somos muito gratos à sua participação no nosso meio. E a Mãe Igreja também lhe é agradecida. Ele não é só diretor espiritual, é a maior força do ministério diaconal em toda a diocese. Um abraço. Olá! Tem muita gente que diz que não sabe e não entende. Como é que pode uma pessoa não gostar de si, estar muito mal com seu corpo? Como é que pode uma pessoa viver procurando tanto um outro jeito de ser fisicamente? Tem muita gente que debocha, questiona, fica irritado por conta de pessoas que não se acertam, não estão bem consigo. Pois então, vamos falar um pouquinho dessa questão aí dos aspectos psíquicos e da nossa estética. Se a gente for ver na natureza, os bichos têm cores e essas cores não são à toa. Essas cores é para lhes proteger, para confundir do predador, para dar condições de sobrevivência. Também tem cores que é para acasalamento. Tem sentido na busca da fêmea ou na busca do macho, para continuar a espécie. Isso é uma dádiva divina, né? Pois bem, tirando esses aspectos ainda de cores, nós também temos outras respostas dentro da natureza por conta daquilo que seria estética, que seria beleza, ou que seria modelo. Modelos que estão ligados diretamente a questões de subsistência, sobrevivência ou continuidade, perpetuação da espécie. Até aí a gente entende muito bem. Isso é biológico, isso é natural. Mas quando passa para alguns outros fatores, outros determinantes, outros comportamentos, a gente começa a ficar se questionando para que essa pessoa faz isso. Por que uma pessoa faz 72 cirurgias ou microcirurgias com mais não sei quantas aplicações de algum tipo, né? De bactéria, ou de silicone, ou de alguma outra enzima, enfim. Ninguém está dentro da cabeça dessa pessoa. Vamos começar por aí. Ninguém sabe o que pode estar acontecendo na imagem que essa pessoa tem de si mesma. Ninguém sabe da constituição emocional e psicológica desta pessoa. Nós sabemos da nossa crítica, nós sabemos da nossa opinião, daquilo que nós defendemos como mais certo ou mais errado, como mais conveniente ou mais inconveniente. As cirurgias plásticas, né, elas têm um público. Este público normalmente ele se dá após
30 anos e vai indo então para 40, 50, 60 anos. Rosto, muito rosto, né? Boca, nariz, face e barriga, seios e o bumbum. São partes do corpo de muito destaque que ostenta, que mostra essa pessoa ao mundo, aos outros. Existem pessoas que fazem muitas dessas intervenções plásticas por conta da sua necessidade. Existem pessoas que fazem porque vivem sempre numa expectativa e nessa expectativa precisam corresponder ao outro o que sentem e acham que o outro deve ver em si. Existe aqueles que estão mal consigo e, por fim, existe os neuróticos. Neuróticos de uma linha, né, vamos falar aqui mais obsessiva ou mais compulsiva, que não pararão mais de fazer intervenções, porque ou tem um distúrbio da autoimagem, e isso é uma questão psicológica, não é plástica, né? Quem tem um distúrbio de autoimagem vai virar um grande capitalista do cirurgião plástico ou das estéticas, porque nunca vai se curar, nunca vai estar bonito. Então, voltando à origem que nós falávamos ali dos animais, da natureza, as próprias plantas têm as suas maneiras de se representar na vida, ostensivamente. Nós temos, sim, desde a história, né, dos nossos primórdios aí, onde nós acompanhamos, nós temos rituais. Dentro dos rituais existem as tintas, existem os adornos, existem os movimentos, existem gestuais, gestos, enfim, para que dentro daquele tempo, daquela época, esse humano consiga. Pode ser uma caça, normalmente é uma caça, né? Pode ser o acasalamento. Às vezes passamos por épocas em que o ritual era uma luta. O que matasse o outro, então, com a faca ou com a espada, ficava com aquela mulher. Já as mulheres usavam algum outro tipo de adornos para encantar o macho que estava ali e, enfim, ele lhe dar atenção ou ele lhe querer. A espécie humana sempre viveu, de alguma maneira ou de outra, dentro de ritualísticas, de gestos, de situações que refletem a sua subsistência, a sua sobrevivência, ou a sua existência, ou ainda a sua perpetuação. Diaconia quer dizer serviço. Então o diácono é ordenado para servir. Faz parte do ministério do Jesus servo, que veio para servir e não para ser servido. O ministério do diácono é voltado para o serviço à comunidade. Na liturgia eucarística, o diácono tem funções próprias: servir o altar, proclamar o evangelho, fazer a homilia, quando autorizado pelo presidente da celebração, convidar para o abraço da paz, purificar os vasos sagrados e fazer a despedida. São ainda funções do diácono: instruir e exortar o povo, incentivar a participação correta e efetiva dos fiéis na liturgia, conservar e administrar a Eucaristia, administrar solenemente o batismo, assistir e abençoar o matrimônio, realizar o rito funeral de exéquias e sepultura, administrar os sacramentos e, preferencialmente, assistir a comunidade carente, participar da administração diocesana
ou paroquial, funções do diácono. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Os documentos de Santo Domingo nos dizem que o diácono permanente é o único a viver a dupla sacramentalidade da ordem e do matrimônio. Um não elimina o outro. A vida matrimonial é, portanto, vivida em sua plenitude. Esta é a razão pela qual a esposa tem que autorizar por escrito e de viva voz no momento da ordenação, que o bispo tenha a sua autorização irrevogável para ordenar seu marido. Tanto a vida do ministro ordenado como a de quem recebeu o sacramento do matrimônio é, portanto, vivida em sua plenitude na pessoa do diácono permanente. Olá! Hoje vamos falar sobre dependências. Dependências não apenas financeiras, familiares, mas dependências emocionais. De que forma nós estamos conectados, ligados com as pessoas que nos cercam? E essas ligações, muitas vezes, podem conter dependências. Se você sente que você consegue se virar sozinho, conquistar suas coisas, trabalhar de forma autônoma, independente, isso é muito bom, muito saudável. Mas se você observa na sua vida, se você observa na vida de um familiar, de um companheiro de trabalho, que uma pessoa sofre de dependência, chegando até alguns níveis de carência, sentindo muita falta das pessoas, muita necessidade, perceba se você ou essa pessoa não estão sentindo dependência emocional. E quando nós chegamos nesse nível, o ser humano acaba colocando a culpa no seu próximo, a culpa das suas frustrações, a culpa dos seus desentendimentos, a culpa de tudo aquilo que dá errado com ele. E quando isso acontece, nós acabamos entrando num círculo vicioso de julgamento, e o julgamento sempre acaba voltando contra si mesmo. Observe bem, se você consegue viver e se sentir feliz com você mesmo, é lógico que a companhia dos seus entes queridos, seus companheiros de trabalho, é muito importante, faz bem e ajuda você. Mas observe, se você consegue se sentir bem sozinho, e se você consegue se sentir bem sozinho, conquistar as suas coisas, chegar até os seus objetivos, só você e Deus, então você está livre de dependências emocionais. Mas se você sentir muita necessidade de precisar das pessoas, de obter favores, de obter ajuda, de obter às vezes até mesmo apoio, observe que você pode estar no caminho de uma dependência emocional. E nesse caso, é importante você buscar a integridade com você mesmo. É preciso
estar inteiro consigo mesmo. Quando nós precisamos do outro, quando nós necessitamos de outra pessoa, nós não estamos mais inteiros conosco. E nesse momento é preciso buscar-se, estar consigo, estar inteiro, estar consigo e Deus. Estar inteiro, estar consigo e Deus. Verificar se você consegue essa autonomia de personalidade, essa autonomia nas suas emoções. Para isto, basta você fazer o seguinte exercício. Feche os olhos e imagine agora se você conseguiria viver bem, se sentir tranquilo e seguro apenas com você e com um mínimo de ajuda e auxílio da sociedade à sua volta. Perceba agora se você se sentiria bem passando pelo menos 3 dias sozinho. Observe quais são as suas emoções. Se você sentiu uma forte angústia, pode abrir os olhos. Se você sentiu angústia, se você sentiu ansiedade, se você sentiu até mesmo um desespero ou a sensação de estar perdido, perceba que pode haver dentro de você necessidades emocionais. E para isso, é importante agora você diagnosticar em você e decidir se tornar autônomo e independente. Dessa forma, você vai se tornar mais capaz e vai ter a sensação de potência e competência emocional. Tudo isso vai fazer com que você se sinta mais forte, não só mais forte fisicamente, como mais forte emocionalmente e também mais forte espiritualmente. A espiritualidade, ela recebe um reflexo muito forte das suas emoções. A sua espiritualidade sempre estará ligada com as suas emoções e com a sua autoimagem. Perceba bem agora o quanto vale a pena você se sentir independente emocionalmente, se sentir autônomo, capaz de se sentir feliz com você e se sentir feliz com Deus cada vez mais. Olá! Em alguns programas já falamos sobre pensão alimentícia devida pelos genitores não detentores da guarda aos filhos menores, em caso de guarda compartilhada e até em razão do princípio da mútua assistência aos ex-cônjuges. Mas os chamados alimentos avoengos, você já ouviu falar? Sabe o que é? Esse é o nome que se dá à pensão alimentícia paga pelos avós aos netos, isso mesmo. No mês de julho, a Justiça de Goiás condenou uma avó a pagar pensão alimentícia para a neta. O entendimento da juíza foi o de que, diante da recusa de um pai em prestar alimentos ao filho e da falta de condições de a mãe arcar sozinha com a subsistência do menor, essa obrigação é extensiva a todos os ascendentes paternos, os avós, os bisavós. Segundo a mãe da menina, o pai nunca pagou qualquer quantia à criança, mesmo depois de 2 ações judiciais terem sido ajuizadas com esse pedido. De acordo com a juíza Juliane Neves, da comarca de Itapuranga, em Goiás, a obrigação de pagar pensão pode recair sobre os ascendentes mais próximos em grau. O artigo 1696 do Código Civil Brasileiro estabelece que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos
e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Ou seja, na falta dos pais, a obrigação recai sobre os avós. Outra situação interessante em que são devidos alimentos avoengos é quando, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente esse encargo, serão então chamados a concorrer os de grau imediato. Nesse sentido, também dispõe o artigo 1698 do Código Civil, que estabelece, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide, o processo, ou seja, também participarem desse processo judicial. Alimentos avoengos, portanto, é a pensão alimentícia ou os alimentos fixada aos avós em favor dos netos. O fundamento jurídico está no princípio da solidariedade e responsabilidade em contribuir com o sustento dos netos, seja quando demonstrado que os pais não reúnem condições de prover a subsistência do filho, seja quando comprovado que os alimentos prestados pelos genitores não satisfazem as reais necessidades dos filhos. Com relação ao dever de alimentos dos avós, deve-se ressaltar que esta responsabilidade não é solidária e que surge somente na ausência ou impossibilidade de os pais supri-los, conforme estabelece então os artigos já mencionados, 1696 e 1698 do Código Civil. Ou seja, a obrigação dos avós de prestarem alimentos, ela é sucessiva, preferindo-se os parentes mais próximos, os pais, em detrimento aos mais remotos, no caso os avós, que só serão compelidos caso aqueles não tenham condição. A obrigação dos avós, então, ela é complementar e ao mesmo tempo subsidiária dos pais. Dessa forma, aqueles só serão obrigados a fornecer o valor necessário para subsidiar as necessidades básicas da criança quando devidamente comprovado que os pais estão impossibilitados ou ausentes. Importante também ressaltar que os alimentos avoengos, em princípio, não se destinam a manter o padrão de vida da criança, mantido inclusive por liberalidade dos avós, caso o genitor não guardião forneça alimentos dentro da sua possibilidade financeira. Como diácono sediado na Catedral São Paulo Apóstolo, procuro representar no dia a dia o que há de mais atual no catolicismo, a igreja na rua. Ocupo-me com a execução de tarefas creditadas à igreja. Passo horas por dia envolvido com atividades do ministério, celebração de bênçãos, exéquias, visitas aos doentes, batizados, casamentos, atendimento na paróquia. Este programa de televisão, exibido semanalmente pela TV Galega, também faz parte do currículo semanal. Sobre a verdade, um olhar, programa que trabalha com profissionais da área do autoconhecimento, medicina integrativa e espiritualidade. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topava Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888.
o presbítero que não tenha sido diácono, que não tenha vivido a sua diaconia intensamente e que não continue com seu ministério diaconal por toda a sua vida, não está exercendo o ministério a que fora chamado, mas se converteu em um profissional do altar. A igreja é por excelência diaconal, servidora a exemplo de Jesus. Os 7 homens escolhidos eram de origem grega e, portanto, eles deveriam desempenhar a sua diaconia entre os cristãos de origem grega. E isso quer dizer que não somente suprir as necessidades materiais desse segmento, mas de proclamar também a palavra para eles. Agosto, mês que a gente comemora o Dia dos Pais. Vamos fazer um pouquinho do histórico do Dia dos Pais. Por que em agosto? Em agosto, o Dia dos Pais é no Brasil, não é em todos os países. Em Portugal, o Dia dos Pais é comemorado no dia 19 de março, que é dia de São José, que é o pai putativo de Jesus. A gente conhece a história, né, da Anunciação, seria o pai em que criou Jesus, que ensinou os primeiros passos, ensinou a sua profissão. No Brasil, em agosto, primeiramente era 16 de agosto, dia de São Joaquim, dia do avô, porque o pai é o avô, é o bisavô, é o patriarca. Nós temos uma sociedade extremamente favorecedora ao pai, ao patrimônio, à pátria, tudo vem de pai. Então, pai é uma figura importante. Pai, ele é uma figura tão importante na geração dos filhos, porque não há mãe sem pai, mas importante também na definição do nome, na propriedade. Pai tem uma história social muito importante. Será que nós estamos vivendo essa importância patriarcal? Ou será simplesmente jogada num machismo, onde se perderam os valores? O pai dava o nome. Para o pai, o importante é que o filho seguisse. Esse negócio de pai para filho é a cara do pai. Hoje, com a conquista do DNA, o pai ficou um pouquinho de lado em algumas situações. Mas nós temos que resgatar isso. Nem tudo é machismo, nem tudo é supremacia. O homem é importantíssimo em todo o processo de criação. Deus é tido como pai. Pai nosso que estás no céu. Não interessa aqui o papel do pai, como ele faz na prática. Hoje os pais trocam fralda, dão comidinha, levam à escola, porque as mães também trabalham fora. Hoje o orçamento tem que ser aquecido com o trabalho dos dois. Claro que as definições continuam definições bem distintas, né? A mãe é que vai gerar, é dentro do ventre materno, é lá no terço médio da trompa que acontece a concepção. Mas a importância desse processo procriador, de criarmos junto com Deus, é do pai e da mãe. Nada acontece sem a participação dos dois DNAs, né? Tem o espermatozoide e o óvulo. Acontece numa forma diferenciada, mas de importância igual. Obviamente, o pai não gesta, mas hoje é muito comum falar, nós estamos gestando, porque ele não gesta, não vai acontecer no organismo dele, mas ele tem que ter a sensibilidade de colaborar com os atos da casa, porque a esposa está mudando a sua coluna, está mudando o seu volume de mama, está mudando a sua fisiologia. Então ele pode também colaborar nas atividades de casa. Hoje nós não temos escravos, não temos criadagem. Quem ajuda em casa e quem faz em casa é o marido e a mulher, é a família. Então hoje, quando a sua esposa está gestando, quando o casal está gestando, cabe a ele muitas atividades que o corpo dela vai ficar impedido. Então, que coisa linda, até cuidar do irmãozinho mais novo, botar no colo. Quantas vezes a gente vinha a mãe com bolsa, barriga, gestando e bebê no colo. Gente, isso é uma sobrecarga. Cabe ao pai o filhinho mais velho no colo, que às vezes ainda é pequeno, né?
Hoje, o marido não vai amamentar, mas que ele pode colocá-la numa situação de conforto, até fazer umas massagens nas costas, porque a amamentação às vezes deixa a gente em posição de texto, como dizem, cabeça de texto. Isso é importante, ele participar deste momento. É muito lindo isso, saber que ela vai, no princípio, de 3 em 3 horas parar e ele continuar a obra que ela teria que fazer. Havia uma sobrecarga, isto não tem mais razão de ser. O pai participa de todo o processo, desde a concepção até a criação total. Pai e mãe são importantíssimos, tão importantes que, dentro de um processo cristão, São José foi chamado a ser o pai putativo, ou seja, aquele pai terreno que Jesus precisaria e que Nossa Senhora também. E mostra muito bonitinho o que eu acho nos presépios cristãos, mostra São José empurrando o burrinho, puxando o burrinho, Nossa Senhora em cima do burrinho. Uma hora grávida, outra hora com o neném no colo. Ele participando da manjedoura, ele participa do nascimento, ele está ali ao lado da mãe. O que nós vemos com tristeza é que se um lado da consciência masculina está assumindo cada vez mais o processo gestacional e o processo de criação dos filhos, de participação, por outro lado, nós temos também uma omissão muito grande. Sabemos que muitos homens pagam judicialmente por não quererem contribuir nem sequer com a pensão alimentar. Né? Há uma distorção muito grande. Então, neste agosto, nós queríamos pensar que nenhuma mulher quer tirar do homem o pátrio poder, mas ela quer que a família seja reconhecida. É muito difícil criar um filho sem pai. Eu, com toda a minha formação de neuropediatra e de neurologista, confesso, se eu tivesse sido uma mãe solteira, que não existe, mas não existe poeticamente, mas as mães podem não ser solteiras, mas existem muitas mães sozinhas, elas sofrem muito mais. A criança também vai ficar num processo de crescimento não harmonioso. Pais, vocês são importantíssimos, que seja celebrada esta data, celebrada com compromisso, celebrada com admiração, celebrada com honrarias. Ser homem, ser pai, ser marido é ser muita coisa. Precisamos de marido, sim, precisamos de pais, precisamos de avós, de bisavós, precisamos desta figura masculina insubstituível. Ser mãe e pai ao mesmo tempo é uma ficção da idade pós-moderna, moderna, digital, seja o que for. Ninguém é pai e mãe. Temos que ter pai e mãe, sem querer aqui entrar numa discussão de famílias alternativas, que também tudo tem seu lugar, mas nós vamos falar hoje do pai tradicional, daquele que nós homenageamos porque ele soube da concepção, do desejo de ser pai, até a sua idade mais idosa, ele soube ser pai, ele soube ter o seu espaço, ele soube ocupar um lugar que ninguém ocupa, nem o Pai do céu, porque Nossa Senhora, quando Lucas fala que Jesus sumiu, estava discutindo entre os doutores, ele falava, meu Deus, eu vim cuidar das coisas do meu Pai do céu. Ela falou, não, Senhor, você tem Pai na terra. E ele foi, de uma forma obediente, respondendo ao 4º mandamento, honrar pai e mãe. Então, ser pai é uma posição insubstituível. Vamos ficar neste lugar, honrar e celebrá-lo. Outro dia me perguntaram o que eu teria a dizer a um jovem que, depois de ter se dedicado intensamente aos estudos, não conseguiu ser aprovado naquele exame vestibular para o qual tanto se preparou durante um ano inteirinho. Teria a falar muita coisa, mas acho que tudo pode ser resumido em um conselho. Tente outra vez. E se não der de novo, e mais uma vez, até finalmente conseguir. Se é isso que você de fato almeja, porque sem persistência não somos nada. Você já pensou se todos desistissem de andar com a primeira queda?
certamente ainda estaríamos engatinhando. Vou dar um exemplo que serve bem de estímulo ou consolo para quem teve sucesso em uma empreitada para o qual trabalhou tanto. O alemão Albert Einstein, pai da teoria da relatividade, é um dos físicos mais brilhantes de todos os tempos. Ele foi reprovado na primeira tentativa de ingresso na Escola Politécnica de Zurique, na Suíça. Se o exemplo não foi suficiente, lembre-se que Thomas Edison, o genial norte-americano, precursor da revolução tecnológica do século XX, repetiu cerca de 2.000 vezes uma experiência até finalmente inventar a lâmpada. Claro que nunca podemos menosprezar a dor alheia e achar que ela é pouca perante as demais dores do mundo. O jovem investiu, trabalhou, muitas vezes perdeu noites de sono estudando e não conseguiu seus objetivos. Então, tenha paciência, fique triste, mas não entregue os pontos. Muito pior seria se você não tivesse lutado. A rigor, penso que só mesmo quem não luta deveria se sentir verdadeiramente derrotado. Mas se você lutou e não chegou lá, pelo menos saiba tirar boas lições das suas experiências. As perdas doem, mas também nos ensinam. Outra verdade absoluta é que os pais e os verdadeiros amigos também sofrem. Os pais não só entram junto com os filhos para fazer o vestibular, porque não podem, não choram em caso de reprovação, porque não devem. Dos pais, o melhor papel que a gente pode esperar nessas horas é que não transmitam suas ansiedades aos filhos e que nunca, jamais deixem de estimulá-los. Nós queremos que os filhos cresçam, estejam felizes, mas não para a realização nossa, e sim para a realização deles próprios. A vida e as opções são dos filhos, e a nós resta apenas torcer e apoiar quando necessário. Nosso papel ainda, afinal, já foi cumprido na infância e na adolescência deles. A pior coisa que um pai e uma mãe podem fazer a um filho que não conseguiu atingir seu objetivo, depois dele ter se empenhado para isso, é criticar e condenar. Lembre-se de que no final do ano, ou mesmo no meio dele, se for o caso, haverá uma outra chance, e é preciso que todos estejam preparados e bem dispostos para ela. E o bom da vida é isso. Ela dá novas chances para cada um de nós. Basta acreditarmos e tentarmos. Muitas vezes, uma boa chance se torna melhor ainda quando lutamos mais para consegui-la. Não desista e vá em frente. Você conseguirá. Diz assim o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega queixavam-se entre eles dos judeus de fala hebraica. Suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom coração, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra.
Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topava Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. A fala agora é do diácono Milton Restivo, lá da região de Votuporanga. Diz ele assim: judeus carentes tinham atendimento preferencial por parte da comunidade judaica, como acabamos de ouvir do livro dos Atos, enquanto que os necessitados gregos eram esquecidos. Reclamaram, foram encarregados para resolver então tal tarefa 7 homens, todos de origem grega, de boa fama, repletos do espírito de sabedoria. Jamais poderíamos dizer, porém, com segurança, que ao serem encarregados esses 7 homens para esse serviço, estava instituído na igreja o ministério diaconal. Por quê? Porque, em primeira instância, Jesus foi o primeiro diácono e o diácono por excelência. Diz ele assim, disse Jesus assim: quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. O fato de os apóstolos escolherem 7 homens de boa fama, repletos do espírito de sabedoria no meio da comunidade, é consequência daquilo que Jesus já fizera e deram exemplo na última ceia, quando lavou os pés de seus discípulos. Os apóstolos, ao designarem esses 7 homens, apenas acordaram para a realidade de que a igreja de Jesus é diaconal por excelência, nasceu diaconal e deixa de ser igreja se não for diaconal. Ao designar esses homens para esse serviço, os apóstolos estavam delegando a eles um serviço que, em primeiríssimo lugar, era deles próprios, os apóstolos. Então, a estola do diácono simboliza a toalha que Jesus cingiu à cintura quando tirou seu manto para lavar e enxugar os pés dos seus discípulos. Isso é diaconia. Ser diácono é imitar, seguir e propagar o exemplo do mestre. Não se é papa, nem bispo e nem padre se não for diácono. Tanto é que o primeiro degrau para o ministério ordenado é a ordenação à diaconia. Mas esse período entre a diaconia e o presbiterato é tão curto que muitos presbíteros esquecem que antes de serem presbíteros são diáconos e que deveriam continuar sendo, não importando o grau de ordenação que tenham recebido, deveriam continuar sendo diáconos. A estola é o símbolo da dignidade e do compromisso do ministro ordenado. E a estola do diácono é na transversal. E isso lembra a toalha cingida na cintura por Jesus. Mas também o bornal, lembra também o bornal, onde os diáconos levavam mantimentos aos pobres, onde quer que eles pudessem estar. O Papa Francisco, em uma quinta-feira santa, quando da cerimônia do lava-pés, colocou a sua estola na transversal, como a usam os diáconos, da direita para a esquerda, e lavou os pés dos fiéis como um diácono, como Jesus na última ceia. Em outra oportunidade, numa celebração
quando um diácono levava com os braços estendidos e ao alto o evangeliário, o Papa Francisco chegou a ele e pediu o evangeliário para que ele mesmo, o sumo pontífice, o levasse. Alguém próximo ao Papa, possivelmente um cardeal, lhe disse que transportar o evangeliário era a função do diácono, ao que o Papa Francisco respondeu: e eu, o que sou? Não sou também um diácono? Não sou também um diácono? O programa Sobre a Verdade e um Olhar, de pura preocupação com a espiritualidade, trabalha um tema que desde sempre nos foi muito caro: a preocupação com a busca da verdade. Também meu lema de ordenação: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, 10 de agosto, festa de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. 27 de setembro, 20 anos de ordenação diaconal. Um ministério que procura exercer com esse propósito. De Agostinho de Hipona, observa uma disposição: nas coisas necessárias à unidade, nas duvidosas a liberdade e em todas a caridade. De João Bosco guarda o conselho: de Deus fala com fé, do próximo com caridade, de ti com humildade. E das Escrituras trabalho sua máxima: amarás teu próximo como a ti mesmo. Paz e bem. Até! O tempo passa com uma rapidez absurda e deixa todos os tipos de marcas em nós. Uma linha de expressão ao redor dos olhos pode parecer o fim em um primeiro momento, mas nela estão contidas histórias que um livro todo não poderia contar. O tempo muda nosso corpo, nosso rosto, nosso jeito de ver a vida. E no final das contas, de que importa um quilinho a mais ou uma ruguinha nova? O que importa é estar com a consciência tranquila, seu caráter estar saudável e sua alma mais em forma do que nunca. Sobre a Verdade, um olhar.